de 1 a 3. Quando chegarem é só falar, cheguei, pastor, que eu falo, chegamos, Deus, né? Os irmãos falam, cheguei, pastor, eu falo, chegamos, Deus. E nós chegamos mesmo. Porque nós não estamos aqui à toa, não. Nós estamos aqui porque já há algum tempo Deus vem trabalhando para que nós estivéssemos hoje dentro da casa dele. Conseguiram achar? Zacarias, capítulo 10, versículo de 1 a 12. Isaías 17, versículo de 1 a 3. Vamos lá? Podemos caminhar? Se tiver alguém que não chegou, o que o Senhor ensinou para nós? É bom que caminhemos sempre juntos, porque se um cair, o outro apoia, né? O outro cuida, e isso serve na oração. Se o meu irmão estiver fraco na fé, o que eu tenho que fazer? Orar por ele, buscar por ele, e Deus se agrada disso. Então, todos chegamos? Então vamos lá, em Zacarias 10, mas antes eu vou falar algo aqui que o Senhor de manhã mandou que eu falasse, mas isso aqui não precisa procurar, fiquem aí no livro de Zacarias e de Isaías, fiquem aí paradinho, não saiam daí. Mas vamos ver o que, sobre nós que estamos no altar, e vai servir para uns que estão chegando também. Altar é coisa muito séria. Então diz aqui no livro de Zacarias, não precisa procurar aí, tá bom, meu irmão? Que eu vou ensinar uma coisa para todos nós. Diz assim: a parábola do pastor insensato. A parábola do pastor insensato. O que é a insensatez? Insensatez significa não olhar, não ver a luta do outro. Insensatez significa ver o irmão atravessando uma tribulação muito grande e você dizer para você, eu não estou nem aí, não é problema meu. Insensatez é você ver o seu irmão passando necessidade, mas você fala, mas eu vou tirar uma vantagem desse meu irmão, porque é o momento que ele está precisando. Muitas vezes vamos fazer um negócio e falamos assim, eu vou aproveitar para comprar, porque aquela pessoa está numa situação ruim. Aí suponhamos que essa pessoa seja um pastor, mas vamos ver o que Deus diz para nós, pastores. Diz assim: o Senhor me disse, toma ainda os petrechos de um pastor insensato. Deus usa petrechos que representa bagunças, coisas. Então nós percebemos como ele está falando desse pastor. Da forma que ele vem trazendo. E no versículo 16, não precisa procurar, meus irmãos, tá? É só para nós olharmos, porque cada um de nós somos pastores um dos outros. Então Deus diz, pega os petrechos desse pastor insensato. E nós vamos ver por que Deus fala que muitos pastores são insensatos. Olha o que Deus diz aqui. Porque eis que suscitarei um pastor na terra, o qual não cuidará das que estão perecendo, não buscará a desgarrada, não curará a que foi ferida, nem apacentará a sã, mas comerá a carne das gordas e lhes arrancará até as unhas. Isso daqui nós temos que ter um cuidado muito grande, porque Deus diz que Ele ainda manda um pastor para que faça isso, para que mostre o cuidado que nós temos que ter com uma palavra dEle, porque o que Ele quer dizer aqui, eu sou pastor, mas eu me encarrego de tentar tirar tudo o que você tem. Quanto mais você dá, mais eu te peço. É aquele negócio, ó, precisa dar o dízimo hoje, precisa dar a oferta agora, precisa dar a oferta agora. O culto passa presa nessas duas frases. Aí Deus diz, o pastor insensato, que não curou a doente, que não socorreu, que não livrou. Ele está ensinando para nós que tudo que nós recebemos, viemos a receber dado
nós também temos que dar, porque senão nós vamos nos colocar na condição do pastor insensato que não tem preocupação com as ovelhas. Então, por essa razão, temos que orar para o nosso irmão. E ele continua dizendo no 17: ai do pastor inútil, que abandona o rebanho. Ô meu irmão, você tem 2 casas, dá uma para a igreja. Você tem um salário bom, você dá 10%, mas você dá mais 10 de oferta. Você dá mais 5 não sei do que. Quando você vai ver, esse pastor está dizendo o quê? Está roendo o que a ovelha está construindo. E essa igreja tem um propósito ao contrário. Essa igreja de vocês tem um propósito ao contrário. Não que não tem que fazer, dar dízimos, dar oferta, não. Mas o que Deus não quer é que a gente arranque, que a gente veja aquela ovelha que não tem nada, e nós venhamos a limpar ela. Então essas pessoas, esses pastores pagarão um dia, e pagarão um preço alto. E hoje já tem muitos pagando, tá bom? Tem muitos pagando. Então Deus continua falando: a espada lhe cairá sobre o braço e sobre o olho direito, o braço completamente se lhe secará, e o olho direito de todos se escurecerá. A destruição em vida para aqueles homens que se dizem mulheres de Deus, mas que nada faz pelo outro irmão, que não vê a luta do outro irmão. E vocês um dia estarão falando do evangelho aqui. Então cuidado, não se esqueçam que o nosso dever é, se você tirar a ovelha que está destruída e engordar ela, mas não para você limpar, para que ela venha se tornar cada vez mais gorda, porque ela é uma ovelha escolhida do Senhor. Guardem isso. Agora sim, vamos em Zacarias 10. Zacarias 10, de 1 a 12. Diz assim o profeta: Deus abençoará Judá e Israel. Deus não disse que ele já te abençoou, disse? Não. Porque quando Deus abençoa rapidamente também muitos irmãos se distanciam. Então ele fala: Deus abençoará Judá e Israel. É o meio caminho. Primeiro ele cuida de você. Primeiro ele te traz luta, te traz dificuldade, porque ele disse que ele te abençoará. Ele não diz: eu já te abençoei. Então quando ele fala: eu te abençoarei, primeiro ele vai te capacitar. Primeiro ele vai lhe treinar. Primeiro ele vai colocar lutas no seu caminho. Primeiro ele vai colocar trabalhos no seu caminho. Para quê? Para amadurecer você. Para fortalecer você. Para te ensinar como administrar as coisas que ele te dará. Porque ele não diz: eu já te dei. Ele diz: eu irei abençoar, mas eu ainda não abençoei completamente. Então nós temos que ter o cuidado do que buscamos verdadeiramente de Deus e como será que ele vai nos abençoar. E no versículo 1 ele diz: pedi ao Senhor chuva no tempo das chuvas serôdias, ao Senhor que faz as nuvens de chuva, dá aos homens aguaceiro e a cada um erva no campo. Mas Deus falou que ele vai nos abençoar, não é isso? Mas ele não te deu a árvore pronta. Ele diz que ele trouxe o aguaceiro para você. Para que serve o aguaceiro de Deus? Para molhar a terra, para zelar da terra. E quem é essa terra? É você. Mas ele disse: eu te dei o aguaceiro, mas eu também te dei a semente. Você é uma semente de Deus, meu irmão. Vocês são as sementes de Deus. Nós somos as sementes de Deus. Porque não se planta uma árvore sem antes jogar semente.
E a semente, ao invés de ela crescer de uma vez, ela vai primeiro enraizar, ela vai criar raiz. Por isso que Deus falou que Ele te abençoará. Mas primeiro você precisa criar o quê? A raiz. E como você cria a raiz? Através da fé. E onde está a semente que Deus te deu? Está em nossas mãos. É esta semente, é desta semente que nós vamos nos tornar árvores. Árvores fortes, o fundamento de Deus. O que Deus está falando aqui conosco, meus irmãos, é do fundamento dele. E cada um dos irmãos é fundamento de Deus. Porque ele disse: eu te dei a água, eu te dei a semente, e eu disse que eu vou te abençoar. Então é esta frase que ele fala: eu te abençoarei. Mas ele já começa fazendo de você o fundamento. Ele já começa dando uma raiz forte para você. Para que não venha um pastor como esse aqui, um pastor insensato, para que lá na frente, quando a sua árvore estiver germinada e crescer, para que você fique atento, para que você não venha a ser derrubado, para que você não venha a ser destruído, para que você não venha voltar a todas as lutas que você teve até chegar à casa de Deus, como nós estamos hoje. No versículo 2 diz: porque os ídolos do lar falam coisas vãs, e os adivinhos veem mentiras, contam sonhos enganadores e oferecem consolações vazias. Por isso anda o povo como ovelhas aflito, porque não há pastor. Você pode ter um pastor na sua frente, mas olha o que Deus falou aqui antes, que Ele mandou que nós iniciássemos, a parábola do pastor insensato. Então por isso Deus fala que muitos no mundo de hoje andam desgarrados, porque não tem pastores. Sabe por quê, meus irmãos? Porque tem pastores que procuram emagrecer a ovelha. Por isso que Deus fala que eles tiram até a própria unha. Então Deus fala que dos homens de Deus, dele mesmo, virá homens ainda que conduzirá o rebanho com seriedade, com honestidade. Não simplesmente um convencimento do corpo, da mente, para enriquecimento próprio. Então Deus fala que virão pastores dessa forma. Então ele disse aqui, conciliando os dois, que as ovelhas andam aflitas, porque não há pastores. Versículo 3. Contra os pastores se acendeu a minha ira, e castigarei os bodes guias, mas o Senhor dos exércitos tomará a seu caminho, a seu cuidado o rebanho, e a casa de Judá, e fará desta o seu cavalo de glória na batalha. Quando você estiver aflito, quando alguém tentar te derrubar, quando alguém tentar te destruir, igreja à toa, está buscando à toa, Deus diz que Ele tomará a sua dor, e Ele mesmo cuidará de você, e Ele mesmo estará na sua frente. É por isso que Ele vem dizendo que Ele estará de cavalo e será a glória, a sua glória na batalha, na sua luta, Deus estará combatendo por você. Na sua guerra, Deus estará ao seu lado. Na sua batalha, Deus estará tocando, Deus estará mudando, Deus estará transformando.
Por isso que ele fala dos pastores insensatos. Ele fala, por conta desses pastores, um tempo eu mesmo virei, e eu mesmo cuidarei de vocês, e eu mesmo falarei com vocês, e eu mesmo farei aquilo que não fizeram, eu farei. E Deus tem tido a preocupação com as nossas dores, com as nossas enfermidades, com as nossas batalhas espirituais. Deus tem se preocupado, porque Deus só traz a palavra, porque nós precisamos de um zelo maior. Então ele diz que ele mesmo terá este cuidado. 4. De Judá sairá a pedra angular, Jesus Cristo, né? Jesus Cristo. Falta pastores. Mas tem muitos pastores que tiram até a unha. Tem muitos pastores que destroem até mesmo a ovelha gorda. Então ele diz, exatamente nesse versículo, de Judá sairá a pedra angular, dele a estaca da tenda, dele o arco de guerra, dele sairão todos os chefes juntos. Tudo que provém de Deus é grande. Tudo que provém de Deus é abençoado. Tudo que você plantar em nome de Deus, você receberá. Tudo que você fizer de bom em nome de Deus, a sua vida também será transformada. Porque ele disse exatamente isso, que ele, na verdade, será a pedra angular, a estaca da tenda, o arco de guerra, e sairão todos juntos, todos chefes juntos, chefes escolhidos de Deus. Está acabando o tempo do evangelho de meninos, de crianças. Está passando esse tempo onde o Senhor tem requisitado de nós, que nós tenhamos um cuidado maior com as ovelhas, que nós venhamos cuidar verdadeiramente sem um interesse maior, que o interesse que deve prevalecer é o interesse chamado a pedra angular, é o interesse de Jesus em nossas vidas, é a glória do Senhor sobre nossas vidas. 5. E serão como valentes que, na batalha, pisam os pés os seus inimigos na lama das ruas. Pelejarão, porque o Senhor está com eles, e envergonharão os que andam montados em cavalos. Deus está dizendo que Ele envergonhará os inimigos, que Ele é o teu chefe de batalha, que Ele é aquele que está na sua frente, que Ele é aquele que está cuidando de você, que Ele é o que está cuidando da sua dor, que Ele é o que está cuidando da sua enfermidade, que Ele é o que está cuidando da sua angústia. Muitas vezes, meus irmãos, a angústia é muito maior que uma dor física. Às vezes a tristeza, meus irmãos, é muito superior que uma dor na carne. Às vezes, meus irmãos, a tristeza leva muitos irmãos a abandonarem tudo, a ir morar na rua, a largar trabalho, a largar família, a largar tudo. Por quê? Porque ele ainda não está forte na fé. E todo aquele que busca o reino de Deus precisa se fortalecer na fé. Toma posse daquilo que tem de mais precioso no reino de Deus. Toma posse daquilo que tem de mais rico no reino de Deus. Se você determinar no seu coração, dobrar seu joelho e pedir, Deus fará. Deus te entregará exatamente aquilo que você colocou no seu coração. Talvez não seja no instante que você quer, porque os nossos instantes são diferentes. Não é que os nossos dias, muitos falam assim,
O tempo de Deus é um, não o tempo de Deus é diferente do nosso. Os nossos instantes são diferentes. Porque quando falamos em Deus, temos que falar em instantes. Porque no mesmo momento que você tem uma dificuldade, que você acha que Deus não vai fazer, naquele mesmo momento Ele pode decidir por você. E nesse instante Deus está te honrando, está abençoando você. Deus está mostrando que Ele é o único que deve prevalecer na sua vida. Meu Deus. 6. Fortalecerei a casa de Judá, e salvarei a casa de José, e falo-eis voltar, porque me compadeço deles, e serão como se eu não os tivesse rejeitado, porque eu sou o Senhor, seu Deus, e te ouvirei. Quando a gente se afasta de Deus, né? A perninha torta, né? Eu vou ficar longe de Deus. Ah, mas Deus não está fazendo o que eu quero rápido. Eu vou para o lado de cá. É isso que ele fala, eu te abandonei. Quando Deus nos abandona, vem todo tipo de tribulação, vem todo tipo de luta. Por quê? Foi Deus que nos deixou? Não. Somos nós que abandonamos a Deus, e não há caminho de volta. Aquele que está buscando a Deus aqui, saibam, meus irmãos, não há caminho de volta no reino de Deus. No reino de Deus é só ida. Se você voltar, as suas lutas serão maiores, porque nós falamos que a segunda casa terá uma glória maior, né? Mas e a segunda derrota? Porque quando eu decido voltar, eu pago o preço dobrado. Por isso que para aquele que escolhe a Deus, não existe caminho de volta, só existe um caminho de ida. E se nós brincarmos e tentar voltar para o caminho anterior, Deus nos massacra. Deus nos oprime, Deus nos faz sentir, Deus nos traz a dor, Deus nos traz o incômodo, Deus nos traz a tristeza. É por isso que não há caminho de volta no reino de Deus. O reino de Deus passou aquele tempo de brincadeira, que nós íamos hoje, amanhã nós não íamos mais, mas ele falava, mas você não quer vir? Então, tá bom, eu te devolvo tudo que você tinha anterior. E tudo que nós tínhamos anteriormente era dor. Porque nós não conhecíamos Deus. Nós vivíamos num mundo que não sabíamos da existência de Deus. Então, por essa razão, quando voltamos pagando o preço, e pagamos o preço, não adianta achar, mas eu sou o pastor, não importa. Todos pagarão o preço do seu retorno à vida que não é de Deus. Por isso nosso coração tem que estar voltado para Deus, tem que estar dentro de Deus. Nós somos a semelhança de Deus. Nós somos aquilo que Deus tem de melhor. Nós somos aquilo que Deus mais se preocupa. Nós somos a vida de Deus. Nós somos o tabernáculo de Deus. Então o tabernáculo de Deus não pode retroceder, não pode voltar. Se você voltar, Deus nos queimará. Por isso que ele diz, Ele é o nosso cavaleiro da nossa batalha. Ele é aquele que está na nossa frente. Ele é aquele que cuida da gente. Ele é aquele que cuida das nossas enfermidades. Ele é aquele que cuida, tira a nossa angústia. Mas é preciso que nós tenhamos um coração voltado para Deus. Versículo 7. Os de Efraim serão como um valente, e o seu coração se alegrará como pelo vinho.
Deus aqui não está falando de bebida, tá bom, meus irmãos? Coração alegre aqui é para aqueles que creem em Deus, que buscam Deus. Então ele fala, quando você busca Deus verdadeiramente, quando você toma posse das bênçãos de Deus verdadeiramente, você estará alegre como se você tivesse ingerido vinho. Mas o vinho que ele fala aqui é o Espírito. É a grandeza do Espírito dele. Então é disso que ele está falando, de Efraim, do coração. E diz, seus filhos o verão e se alegrarão. O seu coração se regozijará no Senhor. Quer dizer, quando você busca Deus, quando você deixa Deus operar na sua vida, tudo de bom corre atrás de você, todas as coisas bens te procuram, as coisas boas te procuram, porque você se entregou a Deus, porque você verdadeiramente fala das coisas de Deus, porque você verdadeiramente tomou posse do que é de Deus. Então ele diz, a partir daí, você se regozijará como se estivesse embriagado no vinho, o vinho chamado Jesus Cristo, o vinho chamado o sangue do Cordeiro, o vinho derramado que hoje corre sobre nossas veias. Então é desse Cordeiro que estamos falando. 8. Eu lhes assobiarei e os ajuntarei. Será que nós estamos aqui à toa? Nós não estamos aqui à toa. Alguém aqui já ouviu o assobio de Deus? Alguém já viu falar alguma vez que Deus assobia para alguém? Pois é, Deus assobia para a gente. E sabe quem vai ouvir esse assobio? Aqueles que estiver no Espírito. Só vai ouvir o assobio de Deus quem se entregar ao Espírito de Deus. Só vai ouvir o assobio de Deus se preparando para o Evangelho. Então nenhum de nós aqui estamos à toa aqui não. Nós estamos aqui, meus irmãos, porque nós que já chegamos na casa de Deus, de alguma forma, ouvimos o assobio de Deus. E por essa razão, começa um novo ajuntamento de irmãos. Porque Deus está assobiando para você, para que você passe a conviver com Ele. Para que você se entregue verdadeiramente para Ele. Para que você lá no seu íntimo ouça Ele assobiando você, porque Ele quer você na casa dEle. Deus não permite perder. Nós até perdemos, mas Deus não se compraz quando perde um filho. Então, sobre o assobio de Deus, como ele vem falando. Porque eu tenho remido, multiplicar-se-ão como antes se tinha multiplicado. Então Deus nos ensina que nós ouvimos Ele nos chamar através do assobio, mas quando nós chegamos, Ele já nos remiu, Ele já zelou da gente, Ele já cuidou. Por essa razão não dá para voltar o caminho atrás. Quando voltamos, sofremos as consequências do que fizemos. Porque quando Deus te chama, o teu dever é vir. Quando Deus te chama, o seu dever é se manter. Quando Deus te chama, o seu dever é guardar. Porque Ele não vai permitir que você retroceda. Se retroceder, não tem problema. Mas vai ficar no sofrimento. Vai ficar na dor. E nós já temos as nossas próprias dores deste mundo, não precisamos de novas. Então é melhor que nós venhamos a seguir em frente, a buscar a Deus, a ouvir a voz de Deus e guardar a voz de Deus. Glória a Deus, Senhor. 9. Ainda que os espalhei por entre os povos,
eles se lembram de mim em lugares remotos, viverão com seus filhos e voltarão. Então Deus diz aqui, que ainda que Ele nos espalhou, e Ele nos espalhou mesmo, né? Se nós pensarmos no mundo inteiro, o povo de Deus está espalhado por várias partes do mundo, não é isso? Por várias partes do mundo, mas é o mesmo povo. Ele fala, ainda que eu os espalhei, Brasil, Alemanha, França, China, Rússia, não é isso? Ele nos espalhou, mas ele diz que ainda assim nós ouviremos a voz dele. Que aonde nós estivermos, nós ouviremos o chamado dele. E nós estamos aqui demonstrando essa verdade. Porque nós estamos juntos aqui para mostrar que Deus tem nos chamado. Nenhum de nós viemos aqui à toa. Nós só estamos aqui porque Deus tem nos chamado, Deus tem nos buscado. Então agora o que falta somos nós nos entregarmos a Deus verdadeiramente e não virmos a cair nas mãos de um pastor insensato. Vamos em frente. Versículo 10. Porque eu os farei voltar da terra do Egito, e os congregarei na Síria. Tirá-los-ei à terra de Gileade e do Líbano, e não se achará lugar para eles. Os maus, aqueles que decidiram voltar. Ah, mas Deus ainda não fez o que eu queria. Ah, eu vou voltar aqui para o mundo, vou ficar aqui no mundo. No mundo eu fico à vontade. No mundo eu não preciso obedecer ordem. No mundo eu faço o que eu quero. No mundo eu não vou precisar ouvir no chamado de Deus. Mas ele diz que para esse que retrocede, ele não terá misericórdia. Ele não terá piedade. Então, feliz de quem tem tempo de voltar. Feliz de quem permanece, mesmo na luta, mesmo na dor. Mas feliz daquele que permanece. Porque aquele que permanece é escolhido de Deus. É destes que Deus quer cuidar. Você é igual uma criança, meu irmão. Nós falamos que somos adultos, né? Não falamos? Mas será que nós somos adultos para Deus? Ou será que na nossa angústia Deus nos pega no colo e nos balança, como se fosse uma mãe zelando do seu filho? Porque a verdade é essa. Quando nós estamos na angústia, se nós deixarmos, nosso Deus nos pega no colo e acaricia, nos pega no colo e zela. Esse é o Deus que tem cuidado de nós. Esse é o verdadeiro Deus que nós temos buscado. Então não adianta retroceder mais, porque você entrou, você ouviu o assobio dele, voltou, entrou, não tenta voltar, porque ele nos punirá, ele nos fará sentir a dor. A angústia é uma forma de dor, a tristeza é uma outra forma de dor, e é com essa dor que o Senhor nos pune. Vamos em frente, meus irmãos. Glória a Deus. 11. Passarão o mar de angústia. Olha aqui, ó. Nós viemos falando de tudo isso, mas olha a confirmação do Espírito. Um mar de angústia. Às vezes não aguentamos nem um copo de angústia. Às vezes não aguentamos um segundo de angústia. Imagina um mar de angústia. Quando nós falhamos, nós não ficamos às vezes à noite angustiados? Quando nós não procedemos corretamente, não passamos dias e dias angustiados? Então Deus está dizendo aqui para nós, Deus está ensinando para a gente. Passarão o mar de angústia, as ondas do mar
secarão, então será derribada a soberba da Assíria, e o cetro do Egito se retirará. Às vezes pensamos que temos a angústia à toa, né? Mas se a gente pensar bem, ela está associada aos nossos problemas. A tristeza está associada aos nossos problemas. E a angústia afasta de nós o Espírito de Deus, afasta o Espírito da prosperidade, afasta o Espírito da boa convivência familiar. A angústia faz todas essas coisas malignas, mas ela faz uma coisa pior, ela ainda nos traz a enfermidade. E é por esta razão que é melhor viver em Deus, estar em Deus, ouvir o chamado de Deus. 12. Agora Deus diz assim: eu os fortalecerei no Senhor, e andarão no seu nome, diz o Senhor. É isso. Deus primeiro nos ensina tudo o que Ele quer, dá toda a dica para a gente como nós devemos proceder, e no final Ele está dizendo para a gente da seguinte forma: se você ouvir, se você praticar, eu os fortalecerei naquilo que você estiver fraco. Naquilo que você é fraco, Deus te fortalece. Naquilo que você não puder fazer, Deus vai fazer por você. Então ele diz no versículo 12: eu os fortalecerei no Senhor, e andarão no seu nome, diz o Senhor. E que já viu alguém que anda em nome do Senhor caído? Não, né? Porque o Senhor é o seu combatente. Vamos a Isaías 17. Isaías 17. Primeiro sabemos que Zacarias foi aquele que foi lá para o templo, né? Entrou no templo, vou orar para o Senhor, vou queimar incenso, não foi isso? Todo alegre ele entrou, não é mesmo? Falou: eu já sou amigo de Deus, já posso entrar no templo, orar, e está tudo ótimo, porque Deus é comigo. Mas olha o que nós vamos dizer aqui, para a gente ver que não é bem assim. Aí vem o anjo e diz: olha, Zacarias, a tua mulher terá um filho. Ele: como? Imagina, ó, não tem alguma coisa errada não? O que será que Deus puniu ele? Será que Deus puniu ele? E ele era um homem de Deus, não era? Deus emudeceu ele. Por quê? Porque ele duvidou do anjo, porque ele duvidou do enviado do Senhor. É por isso que muitas vezes nós caímos, porque nós duvidamos. Porque Deus fala conosco que nós colocamos a palavra de Deus em prova, provar a palavra de Deus. E Zacarias era um homem, um senhor profeta, tanto que nós estamos falando dele hoje. Mas ele duvidou de Deus. Quantas vezes nós duvidamos que Deus pode mudar a nossa vida durante o dia? Quantas vezes nós temos negado o Senhor durante o dia, duvidando que Ele pode mudar o rumo das nossas vidas? Então isso mostra que Deus tem sido muito mais misericordioso conosco do que com o próprio Zacarias, que ia orar no templo em nome do Senhor. Então, essa dúvida que nós não podemos carregar em nossas vidas, perguntar: mas será que Deus vai fazer? Descansa no seu Deus, e não deixe a dúvida habitar em você, não deixe a dúvida tomar conta de você. A dúvida acelera a angústia, a dúvida acelera a tristeza, a dúvida leva à morte do espírito. Mas Zacarias, ao invés dele se afastar de Deus, ele teve o quê? Paciência. Deus: tu vai ficar mudo, Zacarias. Se fosse nós, mas eu fiquei mudo, vou me matar. Zacarias não. Zacarias
entendeu que ele falhou, descansou no Senhor e aguardou a volta da falha dele. Quer dizer, ele assumiu que pecou, se redimiu e foi abençoado, mas ele foi punido como nós somos punidos quando duvidamos do poder de Deus. Bom, agora vamos lá no nosso Isaías, né, que é profeta assim maravilhoso, né? Profeta Isaías. Vamos ver o que nosso profeta vai dizer para nós dentro desse mesmo ensinamento. Dentro do mesmo ensinamento que ele diz no versículo 1. Não pode se esquecer desse ensinamento, tá bom? Diz assim: eis que Damasco deixará de ser cidade e será um montão de ruínas. Quando você não tem fé, quando você não crê no que Deus fala para você, quando você duvida do que Deus tem falado no seu coração, quando você põe o poder de Deus à prova, o que será que nos tornamos? Nos tornamos exatamente a cidade de Damasco, que se tornou um montão de ruínas, lixos, porque duvidamos de Deus, porque não acreditamos na palavra de Deus, porque colocamos a palavra de Deus à prova. E é essas coisas que nós temos que ir limpando da gente. Deus falou que vai fazer, se firma ali. Deus disse que vai fazer e Deus fará. Deus disse que Ele irá me transformar, Deus me transformará. Deus disse aqui no livro de Zacarias que Ele me remiu, acabou. Ele disse que a minha vida vai mudar, Ele disse que vai restaurar o meu trabalho, Ele disse que vai restaurar a minha casa, Ele disse que vai restaurar o meu casamento, Ele disse que vai recuperar o meu filho. Deus irá fazer, acabou. Nunca devemos colocar a palavra de Deus em prova. Zacarias colocou a palavra de Deus em prova, mas ele ficou mudo, esperou 9 meses. A pessoa, você está acostumado a falar, de repente você vê o seu vizinho, ele não te entende. Você está ali querendo falar, mas ele não te entende. Por quê? Castigo de Deus. Prova. Você tem que provar a sua fé, ainda que seja difícil. Falar, não, meu Deus disse que vai fazer e Ele vai construir. Ele disse que vai restaurar, Ele vai restaurar. É esse Deus que nós buscamos. E no versículo 2 diz: as cidades de Aroer estão desamparadas, serão para os rebanhos, dormirão ali, e não haverá quem os espante. Assolada, destruída. Muitas vezes, a nossa própria palavra, o nosso próprio pensamento, afasta Deus da gente. Mas se Deus não faz, será que tem outro que faz? Mas a palavra disse, mas será que a palavra era para mim? Então, quando Deus fala de cidade destruída, em nenhum momento Ele está falando da cidade aqui. Em nenhum momento Ele está falando da terra. Quando Ele fala destruição, fala da nossa destruição diante da nossa desobediência, diante da nossa falta de fé. Quando Deus vem trazendo, dizendo, a destruição, Ele está nos advertindo para que nós venhamos a nos fortalecer na nossa fé. Ainda que aquilo que nós viemos buscar hoje ainda não aconteceu, porque cada um aqui tem um projeto dentro de você. Cada um quer algo para a sua vida, não quer? Então fortaleça. Então não duvide. Não deixe o inimigo falar no seu ouvido, como o inimigo fala no ouvido de Adão, quando ele diz, Adão, come essa maçãzeira toda aí, porque é o seguinte, ó, Deus está reservando essa maçãzinha para ele, tá bom? Da sobremesa, enquanto você vai comer um negocinho mais ou menos aí, Adão, olha, você está vendo que está linda a maçãzinha lá, né, Adão?
Vai lá e come só uma, mas não precisa comer muitas, tá bom, Adão? Porque senão ele pode dar falta que você comeu todas as maçãs. Come só uma. Às vezes é só uma maçã que falta para a gente ser derrotado. Às vezes é um pedaço de maçã que falta para a nossa vida se tornar uma vida ruim. Às vezes é esse pedaço de maçã que nos leva para baixo. É esse pedaço de maçã que nos destrói. Porque essa maçã vem junto com a desobediência. Essa maçã vem junto com a falta de fé. Então, quando ele vier dizer para você, coma só um pedacinho, fala, não, porque o meu Deus disse para mim não fazer, que se eu fizer eu serei destruído, eu serei derrotado. Então, isso que nós temos que aprender a ouvir. Por isso, quando Deus assobiar no seu ouvido, dê ouvido para Ele, porque é a verdade. Porque Ele quer te ajuntar, Ele quer te fortalecer, Ele quer te abençoar. Dá espaço para o seu Deus. Não importa o seu problema, mas dá espaço para o seu Deus. Deixa o seu Deus operar em você. Aí aqui o profeta Isaías, para nos ajudar, depois de tudo que ele nos falou, junto com o profeta Zacarias, ele diz no versículo 3: e deixará de existir o baluarte de Efraim, e o reino de Damasco, quer dizer, destruição completa, né? Porque Deus está falando que essas coisas ruins ele vai destruir, não vai ficar nada. Mais à frente, a graça de Deus é muito grande para nós. Ele completa dizendo, versículo: e o que restar da Síria será como a glória dos filhos de Israel, diz o Senhor dos exércitos. A fé que está em você, a fé que você buscou, a fé que você guardou, é exatamente aqueles que se livrará da ruína, aqueles que guardaram a fé, aqueles que creram independente de situação, aqueles que esperaram em Deus, aqueles que pediram para que o Senhor tirasse a angústia, aquele que pediu para que Deus exaltasse o nome dele. Então foram esses que restaram. E por que nós sabemos que nós estamos nesse meio? Porque nós escutamos o assobio de Deus. Algum tempo atrás você estava no mundo lá, não estava? Sambando, bebendo, não estava? Estava lá atrás, nós estávamos lá atrás, lá naquele meião, no meio do bolo lá, não estava? Quem disser que não estava, não está falando a verdade para Deus. Algum tempo nós estávamos lá naquele meião lá, e salta daqui, bebe dali, pula de lá. Aí Deus assobiou para nós. Aí no meio daquela multidão, cada um de vocês ouviu o assobio de Deus. Esse é o segredo. Ouviu o assobio de Deus e falou, puxa vida, o que será que tudo isso vai me acrescentar? Aonde será que eu vou parar com isso? Por que a minha vida é assim? Por que eu não me separo dessas coisas? Por que eu não largo essas coisas erradas? Aí Deus assobiou. Aí você escutou o assovio de Deus e está dentro da igreja. E está ouvindo a voz de Deus. Por isso que nós ouvimos, que nós sabemos que nós temos um contrato, que nós temos uma aliança com o Senhor, porque nós ouvimos alguns anos atrás o assobio do Senhor lá, e estamos hoje aqui dentro, recebendo do Senhor o Filho dele. Estamos sendo remidos no sangue do Cordeiro. Estamos deixando tudo aquilo que não era bom, nós deixamos lá para trás. Porque agora nós conhecemos um novo caminho, chamado Jesus Cristo, a pedra angular que nós acabamos de falar. É essa pedra que nós somos, é essa pedra que nós temos que buscar, é esse diamante que nós estamos lapidando. E agora eu vou falar uma outra coisa, que me veio aqui no ouvido. Eu vou mandar fazer um trabalho para a igreja. É engraçado, né? Deus faz todas as coisas do jeito dele. Eu sempre procurava uma resposta para uma coisa e eu não tinha.
eu vou pegar um trabalho como se fosse um diamante, e dentro desse diamante, o diamante tem várias faces, né? Vou ver como que nós vamos fazer para colocar o nome da igreja dentro desse diamante. Eu não sabia qual era o símbolo. Agora Deus já me falou. Obrigado, meu Senhor. Porque eu queria fazer um trabalho assim, com o nome da igreja, que iluminasse. Então, é como se fosse um broche, um brinco, onde vai vir os nomes da igreja dentro desse negócio, várias faces, por causa do brilho do Senhor. Obrigado, Senhor. Era essa palavra que nós tínhamos para falar para hoje. E vamos forte o nosso Deus. Glória a Deus.